A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Mais um programa Conectados com Cristo, um programa da igreja City K United. Grata satisfação, estamos aqui mais uma quinta-feira para ouvirmos a palavra do Senhor e meditarmos no ensinamento do Senhor Jesus. Como é do conhecimento daqueles que nos acompanham, todas as quintas-feiras nós estamos trabalhando o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando o Senhor Jesus, ressurreto, dá ordem aos seus discípulos. E nós intitulamos esta devocional das quintas-feiras com o tema Manda quem pode, obedece quem foi salvo. O Senhor Jesus tem todo o poder, então ele pode ordenar, porque a ele foi dada pelo Pai toda a autoridade nos céus e na terra. E hoje nós vamos adentrar e meditar no versículo de número 20. Todavia, antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero te convidar para que nesse momento você faça missões comigo. Como pastor, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal da igreja, porque assim muitas pessoas poderão ouvir, assistir e aprender conosco. Todos os canais, todos os programas da nossa igreja, o intuito é esse. Divulgue, compartilhe, dê o seu like para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo e que essa mensagem alcance muitos corações. Então, dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos lá meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20. Disse o Senhor Jesus, essa é a palavra do Senhor: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mais uma vez, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Vamos orar. Pai, fala conosco e comunica a tua verdade aos nossos corações. Essa é a minha oração, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, versículo de número 20, que é o último versículo do capítulo 28, agora nós vamos adentrar na ordenança do Senhor Jesus, como todas as outras, mas de forma mais específica pós-conversão, podemos assim dizer. Porque o versículo de número 19, ele fala: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá a entender que essa primeira parte exemplifica pessoas que são discipuladas, ensinadas a se tornarem discípulos de Cristo. Então, essas pessoas têm o seu cumprimento, têm o seu aspecto cabal quando eles se batizam. Nesse momento, humanamente falando, eles se tornam discípulos de Jesus Cristo. Todavia, a fé cristã não para. Depois do batismo, essas pessoas têm que ter uma caminhada, caminhar com Deus, caminhar com Cristo, caminhar próximos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que no verso de número 20, o Senhor Jesus dá mais uma ordenança, dizendo que devemos ensinar essas pessoas a guardarem todas as coisas que ele ordenou aos seus discípulos. Então, primeiro de tudo, nós aprendemos com esse texto que nós precisamos, como cristãos verdadeiros, precisamos guardar as palavras do Senhor. Precisamos guardar as palavras do Senhor. E perceba que a nossa responsabilidade como já cristãos, crentes em Jesus Cristo, é de ensinar, orientar essas pessoas a guardarem a palavra de Deus. Perceba que o verbo guardar, tanto aqui como em vários contextos do Novo Testamento, essa palavra tem uma conotação não tão técnica, no sentido de guardar algo e deixar esquecido, guardar e deixar no canto, guardar e deixar separado. Não. O texto nos ensina, e diante do contexto de outras passagens no Evangelho de João, nas epístolas do Novo Testamento, até no livro do Apocalipse, a conotação significa guardar, observar, experimentar, vivenciar tal realidade. Quando o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho falado, isso significa que essas pessoas irão praticar a palavra de Deus. Irão expressar com atitudes aquilo que elas têm observado, que elas têm aprendido e o que elas têm
vivenciado na vida delas através da mensagem de Cristo. Porque essa é a expressão exata de que, de fato, somos discípulos de Cristo, assumimos um compromisso com o Senhor Jesus no batismo, e agora nós ensinamos e nós guardamos as palavras do Senhor Jesus na nossa vida. Para ilustrar essa realidade, eu queria te convidar para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 21, só a parte A do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim, só a parte A. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu vou ler de novo, versículo 21, parte A. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Perceba duas realidades. Ele tem os mandamentos, porque ele foi ensinado, como diz o texto de Mateus 28, ensinando-vos a guardar. E o texto de João, capítulo 14, versículo 21, diz, guardar os meus mandamentos e os guarda. O resultado de quem tem e de quem guarda. Tem significa ter o conhecimento, saber, conhecer, ter sido ensinado. O guardar tem a conotação da prática, da vivência. Aí a resposta do texto fala, esse é o que me ama. Verbalizar que amo o Senhor Jesus e não demonstrar através da obediência ao mandamento dele, nossas palavras e os nossos discursos serão vãos, serão sem nenhuma operosidade, sem um aspecto concreto. Isso é pecado. Nós precisamos entender que se nós conhecemos a lei, conhecemos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e não vivenciamos esse Evangelho, de fato nós estamos pecando. Porque amamos o Senhor, não quando verbalizamos. Amamos o Senhor não somente quando lemos. Amamos o Senhor quando praticamos a sua palavra. Nós cantamos a sua palavra, nós falamos da sua palavra, mas nós praticamos a sua palavra. A palavra de Deus, ela é vivenciada pelo cristão. Ela deve ser vivenciada por todo aquele que foi discipulado, todo aquele que é discípulo de Cristo, todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele ou aquela que foi ensinado a guardar, a vivenciar essas palavras benditas, a palavra de Deus. Vamos ilustrar, vamos ler mais um texto da palavra do Senhor agora. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7. Perceba toda a harmonia do texto sagrado quando nós analisamos e pensamos nessa questão de guardar e de atentarmos para isso como discípulos do Senhor Jesus. Ele é quem manda, nós devemos obedecer porque fomos salvos. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo de número 7. Apocalipse 22, 7. Olha só o que o texto nos ensina. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No contexto, João adverte tanto aqueles que eram os leitores que o Evangelho, o que é um evangelho, uma boa nova também, o livro do Apocalipse mostra e demonstra o ânimo para aqueles que passavam por tribulações à época, que Deus é soberano na história, que Deus controla todas as coisas e tudo está convergindo para o propósito, o cumprimento do propósito divino. Todavia era necessário aqueles que pertencessem ao Senhor ouvissem tais palavras e guardassem as palavras do livro, obedecessem às palavras do livro. Por isso que aqueles que obedecerem as palavras do livro serão abençoados, serão bem-aventurados, serão felizes, serão revestidos dessa graça e desse poder. Por isso, meus amados irmãos, ensinando-vos a guardar significa não somente algo técnico, teórico. O Evangelho, ele é para ser vivenciado na nossa vida. Chega de um evangelho teórico, chega de um evangelho técnico, chega de um evangelho revestido da teoria teológica,
da religiosidade cristã. É hora de vivermos o evangelho de forma prática e para isso o Senhor nos convocou. O Senhor Jesus não chamou técnicos ou fiscais da teologia ou fiscais da fé. Deus nos salvou para sermos parecidos com o Senhor Jesus e vivermos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Andar para a glória de Deus. Amar para a glória de Deus. Orar para a glória de Deus. Ensinando-vos a guardar. Somos chamados a guardar a palavra de Deus. E esse guardar significa vivenciar. É hora de vivenciarmos o evangelho. Você que me escuta, que me vê, que me assiste, é hora de vivenciarmos o evangelho. É hora de testificarmos com a nossa vida a verdade que temos pregado e crido nos tempos de hoje. 100 anos antes da Reforma Protestante, um homem chamado John Huss foi morto na fogueira por ir de encontro aos ensinamentos da Igreja Romana daquela época. Ele foi queimado vivo e antes de ser queimado, antes de acenderem o fogo para queimar aquele homem de Deus, foi perguntado a ele se ele se retrataria daquilo que ele tinha falado. Como um momento de misericórdia, perguntaram: você se retrata do que você falou para você se livrar desse fogo? Ele respondeu e disse que o fogo que seria aceso naquele momento iria durar só um tempo, um momento, mas o fogo eterno arderia muito mais. E ele continuou dizendo: agora eu vou provar para vocês, com a minha vida e com o meu sangue, a verdade que tenho crido e tenho pregado. Eu vou provar com a minha própria vida a verdade que tenho crido e que tenho pregado. Aquele homem sacrificou a sua própria vida por amor a Cristo, ao Evangelho. E em suas palavras ele disse: eu vou testificar que aquilo que eu acredito e prego é verdade na minha vida, que eu não me importo nem com a minha vida, porque eu sei que minha vida está nas mãos de Deus. Você que me assiste, você vive para a glória de Deus, você vive o Evangelho. Lembre-se do tema central: obedece quem manda, quem pode, obedece quem foi salvo. E para finalizar, olha só o que o texto fala, quando fala no versículo 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem ordenou tudo isso? Foi o Senhor Jesus. Quem deu essa palavra foi o Senhor Jesus. Quem nos convoca a andarmos em santidade foi o Senhor Jesus. Não é palavra de homem, não é palavra da instituição religiosa, denominação, uma igreja local. É palavra de Deus, é palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus será obedecida por aqueles que foram salvos por Ele. Porque neles reside a nova natureza, neles reside o novo coração, a nova alma, o novo espírito, a nova mentalidade. Então eles vivem para a glória de Deus. Podem ser surpreendidos e por um determinado tempo viver um momento de sequidão espiritual, um momento da noite escura da alma, como diziam os puritanos. Mas aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça será resgatada pelo poder do Espírito Santo e retornará a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. Isso significa que não é só uma categoria, que o texto fala, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por isso nós precisamos ouvir e aprender e ler todo o Evangelho de Cristo, para entendermos e vivenciarmos todo o conselho de Deus. Todo, não só uma parte, não só um momento, não só aquilo que nos agrada, não só aquilo que pode aparentar para nós algo benéfico para nós mesmos, mas é todo o Evangelho de Cristo, toda a palavra de Deus. Quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, carregar a sua cruz, seguir a Jesus, morrer para si mesmo, viver uma vida de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, nós precisamos obedecer toda a palavra de Deus. Portanto, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa mensagem na sua alma. O Senhor Jesus, o Deus de toda glória, ordenou, dizendo, para que nós devemos guardar. Guardar significa vivenciar tudo aquilo que Ele nos ordenou. Guardemos a palavra de Deus e obedeçamos tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Semana que vem nós vamos encerrar esse
ponto o verso de número 20, quando o Senhor dá a última promessa. Diante de tudo aquilo que Ele exige, que Ele pede de nós, porque Ele manda, porque Ele pode, e nós obedeceremos, porque fomos salvos. Há um consolo para nós, porque até o dia do retorno dEle, até o dia do encontro que teremos com Ele, quer seja através da morte, ou quer seja através do arrebatamento, há um consolo para os filhos de Deus, para as filhas do Senhor. E esse consolo nós vamos falar na próxima semana. Se prepare, o Senhor há de consolar a sua alma. Vamos orar agradecendo a Deus por essa devocional de hoje. Pai, obrigado. Fala ao teu povo, abençoa a tua igreja. Ensina-nos e desperta-nos a guardar e a observar, a experimentar, a vivenciar a tua palavra. Sabendo que tudo que é exigido de nós foi o Senhor que ordenou. Ajuda-nos e capacita-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus em Cristo vos abençoe. Que a mão do Senhor possa guiá-los em paz. Que o Senhor vos dê uma noite de sossego, uma noite tranquila, um sono reparador. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vós. Semana que vem nós aqui estaremos, se Deus quiser, dando continuidade e terminando essa série. Nunca se esqueçam dessa verdade. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.